Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho deste sábado, Mateus capítulo 13, versículo de 16 a 17. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM, sejam bem-vindas a esses canais de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Hoje, sábado, é um dia muito especial porque é dia que nós comemoramos o dia de Santa Ana e São Joaquim. Isso mesmo, os pais de Nossa Senhora. Então, também hoje comemoramos o dia dos avós. Então, você que tem avô, avó ainda, vai lá dar um abraço nele, dá um abraço nela, leva uma flor, leva alguma coisa para agradar os seus avós que tanto fizeram por você, que tanto fizeram por nós, né? Sabemos que a geração dos nossos avós eram totalmente diferente dessa geração, que essa geração tem tudo mais fácil na mão, né? Antigamente era muita luta, por isso que antigamente existia mais amor, mais esperança do que hoje. Então, que São Joaquim e Santa Ana interceda por todos os avós. E o evangelho de hoje vem falar justamente que Jesus, ele está falando com os seus discípulos de modo particular a eles, né? Felizes vós que seus olhos estão me vendo, porque os antigos desejaram ver o que vós vedes e vocês e não viram. Ou seja, os antigos, Jesus fala dos profetas que já passaram, como, por exemplo, Elias, Eliseu, Isaías e tantos outros que já passaram e não viram o Filho de Deus, não viram Jesus, mas sabiam que viria o Messias, porque a promessa da vinda de Jesus é desde o Antigo Testamento. Lá em Jeremias capítulo 1, capítulo 2, vai dizer assim, que haverá um tempo que uma virgem dará à luz a um filho e porás o nome de Jesus. Ele será chamado Filho de Deus, o Salvador. Então, lá no Antigo Testamento já falava da vinda de Jesus. Então, os profetas desejaram realmente ver, mas não viram, porque não sobreviveram. Uns morreram de idade avançada, outras coisas, mas desejaram ver. Por isso que Jesus olha para os seus discípulos hoje e fala: muitos profetas desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam, ver o que vocês estão vendo e não viram. Ou seja, aproveita cada momento, aproveita cada segundo na minha presença, aproveita para ficar comigo, aproveita porque daqui a pouco eu vou partir para o Pai e vocês também não vão me ver, vocês também não vão me ouvir. Então, irmãos, este evangelho é só 2 versículos, é bem curto, vem falar justamente desse chamado que nós somos chamados. Nós somos chamados a fazer a vontade de Deus. Nós somos chamados a ouvir aquilo que Ele quer. Nós somos chamados a ver as graças dEle acontecer na nossa vida. Muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos, muitas vezes tapamos os nossos olhos para essa verdade. Não queremos enxergar o que Deus tem para nós. Fazemos como Jonas, né? Jonas correu de Deus. O que Jonas fez? Se jogou no mar e foi engolido por uma baleia. Lá ele ficou 3 dias e 3 noites refletindo o não que ele disse para Deus. Quantas pessoas que ficam falando não para Deus? Cuidado, meu irmão. Cuidado. Nós devemos falar sempre o sim para Deus, porque Deus precisa de nós. Deus precisa de alguém para fazer a vontade dele acontecer. Deus precisa de cada um de nós. Então, nesta festa de São Joaquim e Santa Ana, a igreja celebra os pais da Santíssima Virgem Maria.
e os avós do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A Sagrada Escritura, ela não fala diretamente deles, mas a tradição da igreja, o magistério da igreja, fala dessa devoção, né, dos primeiros cristãos que conservaram essa memória de veneração aos pais de Jesus, aos pais de Nossa Senhora, né? Aos avós de Jesus, Santa Ana e São Joaquim. Mas você sabia que Santa Ana e São Joaquim não podiam ter filhos? Até nesse momento Deus agiu na vida deles, porque São Joaquim ia para o templo direto orar e levar sua oferta. Um belo dia ele estava indo lá levar sua oferta, é um grande ensinamento para nós. São Joaquim estava indo levar sua oferta e foi questionado por um membro. Você já está de idade avançada e não consegue nos dar um descendente, não consegue nos dar um filho? Então São Joaquim ficou muito triste com a cobrança que aquele homem teve, porque todos ali tinham filhos, menos São Joaquim e Santa Ana. O que São Joaquim fez para ouvir Deus, para ouvir o que Deus tinha para falar? Se afastou para o deserto, ficou 40 dias e 40 noites em oração. E Santa Ana também em oração. Até ele queria saber por que eles não podiam ter filhos. Até Deus falar com eles e conceder a eles uma filha, Maria, que futuramente se tornaria a mãe de Jesus e Nossa Senhora. Então, São Joaquim e Santa Ana, que eram duas pessoas tementes a Deus, começou a ensinar os valores a Nossa Senhora, as virtudes, começou a ensinar a ser amorosa, a cuidar do lar. Prepararam Nossa Senhora sem eles saberem que ela seria a mãe do Salvador, mas prepararam ela para ser uma grande mulher, uma grande mãe. E assim fez. Nossa Senhora, então, o sim de Nossa Senhora tem a ver com a educação de São Joaquim e Santa Ana. Sim, tem a ver com o sim deles, porque eles ensinaram Nossa Senhora o caminho que leva ao Pai, o caminho que vai ao Pai. Se fosse qualquer mulher, não tinha dito sim na hora que o anjo visitou, não. Disseram sim a Deus, sim ao plano de salvação, porque ela foi ensinada pelos seus pais. São Joaquim e Santa Ana foram os primeiros educadores de Nossa Senhora, aquela que seria a mãe do Senhor. Com seu exemplo, oração e amor a Deus, formaram o coração daquela que diria: eis aqui a serva do Senhor. É o que eu acabei de dizer. Eles formaram o coração daquela jovem para na hora certa, no momento certo, dizer: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Irmãos, o sim de Maria trouxe a salvação do mundo. Ontem a gente dizia isso, eu e minha esposa foi dar uma palestra para casais, a gente dizia exatamente isso, que por Adão e Eva, pela desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. Mas pela misericórdia de Deus que nos deixou Nossa Senhora, pelo sim, pela obediência de Maria, a salvação entrou no mundo. Ou seja, a salvação essa é Jesus. A salvação entrou no mundo pelo sim de Nossa Senhora. Ela nos amou. Ela olhou com carinho para cada um de nós e disse sim ao plano de salvação. Então, meu irmão, minha irmã, que Santa Ana, São Joaquim interceda por você neste dia, interceda por você que já é avô, já é avó, tá? Interceda para te dar muita sabedoria, muita saúde, muita paz. Que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Paz e bem, um ótimo final de semana. São Joaquim e Santa Ana, rogai por nós. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.